Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar a vocês que eu vou proferir aqui em Colonial Heights, de 23 a 28 de abril, de maio, o curso Metafísica, a Estrutura da Realidade, a Estrutura do Ser. Então, inscrições e informações com o senhor Eduí, telefone 041-9974-4443, ou pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br. Então, queria agradecer aqui ao meu caro amigo Heitor de Paula a remessa do livro do professor Wolfgang Smith, Theardism and the New Religion. Eu já li esse livro anos atrás, eu li todos os livros do professor Wolfgang Smith, mas justamente na minha mudança, este aqui havia se perdido. Então foi uma coisa muito oportuna. Muito obrigado, Sir Hector. Né? Então aqui está circulando um e-mail da Declaration Alliance acusando o assessor do Obama, o Cass Sunstein, de estar participando de uma série de encontros promovidos pelo George Soros, pela tal da Open Society do George Soros, que está tramando uma campanha geral para modificar a interpretação de todos os artigos da Constituição americana, dando-lhes um sentido marxista. Este é exatamente o que faz no Brasil o tal do direito alternativo. Né? Então, assim, a reinterpretação é assim, quando a lei diz não, você lê sim, onde diz sim, você lê não. Interpreta tudo às avessas e muda. Vai ser uma coisa incrível. Já pensou você pegar a Constituição americana e lê-la com sentido marxista? É um negócio maravilhoso. Só que é o seguinte, isso aqui é alta traição. E a Declaration Alliance, com justa razão, pede a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as atividades desse sujeito que são puramente sediciosas. Né? Ao mesmo tempo, um outro sujeito que é um frequentador ativo da Casa Branca, chamado Steve Lerner, foi pego em flagrante planejando manifestações como é que diz, atos de rebelião para o dia 1º de maio, de modo a provocar ruptura na economia americana. Ora, esse pessoal está tramando para demolir a economia americana faz muitas décadas, inclusive o próprio Obama participou diretamente disto. O Obama foi um dos agentes daquele plano do Claude Piven para sobrecarregar a Previdência Social americana com reivindicações e enchê-la de pedintes, de modo que a Previdência Social não tivesse dinheiro para pagar os benefícios todos. Então, quebrando a Previdência Social, quebrava os bancos, quebrava a economia toda. Isto foi planejado e foi realizado e deu certo. Quer dizer, para baixo todo santo ajuda, fazer merda é fácil. Eles fizeram merda, essa operação durou 30 anos. O Obama foi um dos agentes que participaram disso. Agora, se pode pegar um camarada que fez isso e botar na presidência da República, então por que não pode ser o Steve Lerner planejar qualquer merda para o 1º de maio? Né? Quebrar a fábrica, fazer atentados, pode valer tudo. Olha, se o Obama existe, tudo é permitido, pô. Você precisa entender isso aqui.
Agora apareceu o candidato Donald Trump, que é um homem cuja competência nós não podemos negar. Quer dizer, o sucesso empresarial do Donald Trump é uma das maravilhas americanas. Ele conseguiu fazer o impossível. Né? Você pega essa imensa rede de hotéis que ele criou no mundo, são coisas maravilhosas, né? É tudo do extremo bom gosto, é tudo muito bem feito, né? E é uma prosperidade assustadora. Então ele mostrou que sabe o que fazer. Agora, se sabe a mesma coisa na política, pode se perguntar. Saiu uma entrevista com ele muito boa no jornal Human Events. E ele diz que a preocupação principal dele não é a economia, mas é o prestígio internacional americano. Ele diz: olha, nós chegamos a um ponto em que a Rússia tem autoridade para limitar a quantidade de mísseis que nós podemos fabricar. Você vê, o professor do Guinda fica reclamando que os Estados Unidos humilham a Rússia. Você quer maior humilhação do que esta? Quer dizer, você quer produzir mísseis, chega lá um general russo e diz: não, você não pode. Quer dizer, a série de concessões que os Estados Unidos foram fazendo para os seus inimigos levou a esse ponto. Agora, outro dia apareceu um artigo do William Crystal. Né, o William Crystal é o filho do Irving Kristol, que foi um pensador conservador muito importante aqui. E o William Crystal é considerado realmente o líder dos neocons. Bom, a política neocon pregava que os Estados Unidos deveriam intervir no mundo inteiro, levando a democracia, impondo o regime democrático. Foi em nome dessa política que se invadiu o Iraque. É verdade que a democracia está funcionando no Iraque, né? Mas funciona só para os muçulmanos. A democracia é só para os muçulmanos. O cristão lá, né, vai para a cana, apanha, é assassinado, e o governo americano não fala nada. Mas, de qualquer modo, a democracia está funcionando. Os camaradas votam, né, o candidato eleito toma posse, governa, ninguém tira ele de lá a bala. Então, está funcionando. Então, até aí não podemos negar. Porém, o William Crystal escreveu o seguinte: ele está maravilhado com as intervenções do Obama no Egito e na Líbia. Ele disse que o Obama é um born again neocon. Veja você, que coisa. Ele é um neocon retardado, né, que teria aderido à política neocon. De fato, você fazer intervenções por toda parte para, entre aspas, implantar a democracia é a política neocon. Só que no que consiste exatamente essa política? Quando a gente examina, a gente vê que, ora, o William Crystal deve estar bêbado, né? Mas não precisa nem estar bêbado, porque os neocons foram discípulos do Léo Strauss. Léo Strauss era um excelente leitor de livros clássicos de filosofia, mas da vida prática ele não entendia nada. É desses casos que ele acho que não sabia descontar um cheque no banco, tá entendendo? E um camarada assim não pode entender lufas de política. Tá certo? E o Léo Strauss meteu um monte de merda na cabeça deles e acabaram daí tirando esta política, de que a obrigação dos Estados Unidos é implantar a democracia em tudo quanto é lado. Ora, quando deu o 11 de setembro, imediatamente se seguiu o ataque ao Iraque, a derrubada do Saddam Hussein, etc, etc. Né? E o George Bush estava muito contente, porque ele esperava que isso aí ia unificar o país inteiro. Né? Quer dizer, descobrir um inimigo estrangeiro, então nós vamos atacá-lo e as nossas dissensões internas serão acalmadas por isso. Aconteceu exatamente o contrário. O pessoal da esquerda, nas primeiras semanas, apoiou o George Bush. Todo mundo votou a favor da guerra. Né? Clinton, todo mundo, né? Nancy Pelosi. Né? E tão logo começou a morrer soldado americano na guerra, porque existe alguma guerra onde os soldados não morram, né? Daí eles viraram o jogo e começaram a descer o cacete no Bush, e nunca houve um presidente do qual se falasse tão mal contra o George Bush por ter feito aquilo que eles tinham aprovado. Então, o que se provou com isso? Provou o seguinte, que os Estados Unidos tinham muito mais inimigo dentro do território do que fora. O coitado do Saddam Hussein
nunca tinha feito nenhum mal substantivo para os Estados Unidos. Assim como o Gaddafi também não fez. E o coitado Mubarak, não é que ele não fez mal nenhum, ele era aliado dos Estados Unidos. Né? Então, isso quer dizer que você deixa os inimigos internos prosperarem, né? E você fica atacando governos estrangeiros que ou são inócuos ou são aliados. Eu digo, mas escuta, mas que política é essa? Isso é uma coisa altamente suicida, sobretudo, né, no Egito e na Líbia. As facções que o Obama está colocando no poder, usando para isso as Forças Armadas Americanas, são facções antagônicas aos Estados Unidos. Ou seja, ele está dando poder ao inimigo. Ora, aqui a legislação americana define o crime de traição como dar ajuda e conforto ao inimigo, que é exatamente o que o Obama está fazendo. Não é isso? Quer dizer, veja, esse negócio de espalhar a democracia, eu digo, peraí, mas a democracia para quem? Né? Quer dizer, se você acredita que assim como, por exemplo, no Estado palestino, vamos implantar a democracia na Palestina, então faz eleição e os caras elegem a turma do Hamas. É? Quer dizer, ora, a democracia não consiste somente nesse formalismo de eleições. A democracia pressupõe imprensa livre, tá certo? Pressupõe que não haja hegemonia ideológica de um partido, etc, etc. Então, esse negócio de dizer espalhar a democracia, isso é uma coisa de maluco. Sobretudo, vamos dizer, é uma política enormemente covarde, porque o George Bush aqui estava cercado de inimigos internos. Né? Ele pegou, se fez de bonzinho com os inimigos internos e começou a atacar inimigos externos inexistentes. Quando houve o 11 de setembro, era a chance de o presidente dizer: olha aqui, isso aconteceu por causa de vocês. Esse pessoal esquerdista aqui que fica, né, enchendo aqui de radical islâmico, protegendo comunista, protegendo terrorista. Então, agora é hora de limpar a casa. É o que ele tinha que ter feito. Se ele fizesse isso, ele teria o apoio da população inteira. Quer dizer, apontasse à execração pública os traidores que estavam facilitando a ação interna de inimigos externos. Ora, um país dividido não pode entrar em guerra, meu Deus do céu. Você tem que primeiro, né, limpar a casa e depois você entra. Né? Então, quer dizer, até por isso que as ditaduras nas guerras levam vantagem. Porque a democracia, né, você está lá fazendo a guerra, ao mesmo tempo está a oposição querendo puxar o seu tapete, né, todo mundo boicotando o esforço de guerra, etc, etc. E na ditadura, se fizer isso, você morre. Tá certo? Então, agora, já que você não pode implantar uma ditadura e unificar o país à força, então você tem que aproveitar, vamos dizer, quando o crime veio à tona, para você denunciar os verdadeiros traidores e excluí-los da política. Né? Se fosse investigar, vamos dizer, o currículo de ajuda dada aos inimigos por Clinton, Nancy Pelosi, Obama, etc., já era um negócio fabuloso. Então não era hora de atacar um inimigo externo. O que fez o Clinton? Tentou apaziguar os inimigos internos, atacando o inimigo externo, que era perfeitamente inócuo. Né? E isso é que os neocons consideram a política inteligentíssima. Eu digo, meu Deus do céu. Né? Essa política neocon tem sido, vamos dizer, uma fonte de desgraças. E note bem, críticas desse tipo eram o que o próprio Donald Trump já fazia no tempo do Bush, que era a coisa mais óbvia do mundo. Eu mesmo escrevi, falei, olha, o que você acha do George Bush? Eu falei, o George Bush foi o melhor presidente que o Iraque já teve. Agora, presidente dos Estados Unidos ele nunca foi. Né? Foi presidente do Iraque e quebrou o lugar do Iraque. Tanto que, né, o Iraque era o país onde era um dos políticos mais populares. O pessoal adorava no Iraque e não sem razão. Ele livrou os caras do Saddam Hussein. Puta merda, Saddam Hussein tinha matado 300 mil pessoas. Pô. Então tirar esse cara de lá foi um imenso benefício para o Iraque. O que isso resultou de bom para os Estados Unidos? Absolutamente nada. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Alô? Sim. Nossa, a ligação tá ruim. Liga de novo. Então,
Agora, aqui me chega uma notícia de que em Roma estão realizando um congresso científico para analisar os motivos, procedimentos e consequências do Concílio Vaticano II. Né? Olha aqui, estão fazendo isso para comemorar 50 anos do Concílio Vaticano II. Né? No livro do Michael Davis é um historiador maravilhoso, escreveu um livro sobre a Revolução, ele chama uma trilogia, chama Revolução Litúrgica. Começa com a história lá no tempo da Reforma Protestante e vem até, né, o Concílio Vaticano II. O primeiro capítulo do livro que ele fala sobre o reinado de Paulo VI, ele faz exatamente isso. Responde à pergunta: quais foram as consequências do Concílio Vaticano II? E dá ali 40 páginas de consequências absolutamente devastadoras, onde, pelo critério do pelos frutos conhecereis, você vê que nada resultou de bom do concílio. Né? O Papa atual ele está tentando fazer uma coisa que é assim, tentar interpretar os documentos do concílio num sentido tradicional, para impedir desvio. Mas acontece que agora o desvio já foi feito. E o malefício que o concílio produziu não foi tanto através dos seus documentos, mas da ação efetiva daqueles bispos comunistas que estavam todos lá. Então, quer dizer, você modificar a interpretação dos documentos 50 anos depois, né, não pode anular os efeitos malignos que já foram produzidos. Então, vamos dizer, o Papa, teoricamente, esse Papa é um intelectual, ele não é um político, ele não tem muita noção é que nem o Léo Strauss, é um homem abstrato, né? Ele está certo no que ele está fazendo, mas não vai adiantar nada, né? E então do mesmo modo, esse congresso, vamos dizer que não vai discutir a coisa do ponto de vista teológico, mas vai fazer uma análise científica das consequências. Olha, isso é muito bom, mas acontece o seguinte: essa análise científica já foi feita por muitos autores, a começar pelo próprio Michael Davis, Romano Amério, o homem que escreveu Iota Uno, né? O Malachi Martin. Né? Essa análise já está feita, quer dizer, agora só tem que reunir essas conclusões todas e tirar a conclusão das conclusões. Falar: olha, a coisa foi um desastre mesmo. Entendeu? Olha aqui, você vê a mentalidade dos camaradas que estão governando os Estados Unidos agora. Né, perguntaram ali para o deputado Randy Forbes, né, que é inclusive representante aqui do nosso distrito na Virgínia, pegou o Robert Gates, secretário da Defesa, né, e perguntou: senhor secretário, se amanhã uma nação estrangeira intencionalmente lançasse um míssil Tomahawk ou seu equivalente na cidade de Nova York, isso seria considerado um ato de guerra contra os Estados Unidos? Resposta do Gates: provavelmente. Né? Daí volta o Forbes. Então eu assumo que as mesmas leis seriam aplicadas se nós lançássemos um Tomahawk numa outra nação. Isso também é verdade? Resposta do Gates: você está entrando em matéria constitucional e eu não entendo disso. Né? Em suma, o sujeito se recusa a dizer que se o país dele for atacado será um ato de guerra. O secretário da guerra, porra! Quer dizer, o país que está lá para defender, o sujeito que está lá para defender o país, ele pula fora. Fala: não. Quer dizer, os caras soltam uma bomba ali no meio de Nova York, um foguete lá em meio de Nova York, ele diz: eu vou pensar se isso é um ato de guerra. Né? Agora, aqui também apareceu um coronel aposentado da Força Armada, Gregory Hollister. Ele diz que ele tem uma cópia do alistamento militar do Obama. Olha, esse alistamento militar é um caso pior ainda do que a certidão de nascimento, porque, né,
ele foi assinado pelo Barack Obama em 1988, num formulário que foi impresso em 2008. Foi assinado com a caneta do Exterminador do Futuro. Entendeu? Então, é claro que é um documento falso. Né? Agora, o que o Obama fez assim de sacanagem, de ocultação, de falsificação, é um negócio tão grandioso que na época ninguém acreditou. Porque o público americano está acostumado, vamos dizer, com o nível de desonestidade inevitável na política. Né? Política é uma atividade que tem a sua ambiguidade, então o sujeito mente para as nações inimigas, manobra, etc, etc. Tudo isso é normal na política. Mas esse nível, vamos dizer, de vigarice barata, eles não estavam acostumados. Então, eles acreditam que os candidatos todos têm um certo nível de probidade, né? Que é igual entre todos e do qual ninguém pode duvidar. Então, ninguém queria acreditar que o Barack Obama fez isso. E olha, mas existe uma técnica que esses bandidos usam sempre, que é assim, fazer o crime inverossímil. Você faz aquilo que ninguém pode acreditar. Daí ninguém acredita mesmo e você escapa ileso. E foi o que o Obama fez, pô. Né? Agora apareceu um senador do Havaí esta semana dizendo: olha, o homem tem que mostrar certidão de nascimento de qualquer maneira. Não pode se recusar isso. A questão da certidão de nascimento, que a mídia achou que podia abafar facilmente mediante intimidação e chacota, voltou com 100 vezes mais força. Agora você tem um candidato presidencial falando isso, que era exatamente o que o John McCain tinha que ter falado na época. Então, o Trump está falando atrasado, mas está falando. O senador do Havaí, que esqueci o nome, também está falando. Né? Então, é a primeira vez que um senador fala disso aí. Peraí, tem alguém na linha aí. Quem é? Nossa, mas que ligação horrorosa. Desculpa, eu não sei, não dá para ouvir você. Alô? Tem mais alguém aí na linha? Alô? Essa ligação aí também pifou. Olha, aí no Brasil teve esse episódio da conferência do general Heleno, que ia comemorar aí o 31 de março, e foi proibido de fazê-lo pelo comandante do Exército, o general Peri. Né? Eu sempre disse, eu não comparei uma bicicleta usada do general Peri. Tá certo? O nacionalismo, o patriotismo dele, para mim, é a coisa mais duvidosa do mundo. Agora, a gente fala isso e o pessoal militar diz: não, ele é um grande homem, ele é um patriota, etc. Tá aí o patriotismo. Né? E taparam a boca do general Heleno, dizendo: olha, as Forças Armadas celebram o 31 de março desde o 31 de março. Todos os anos. Todas as Forças Armadas fazem isso. Ou seja, isso aí é um direito adquirido, meu Deus do céu. Ninguém pode mexer nesta coisa. Então veio o governo e proíbe. Quer dizer, então agora as Forças Armadas são instrumentos de propaganda do governo. As Forças Armadas não têm direito à sua interpretação própria sobre a história de 64. Tem que vigorar a versão que a dona Dilma gosta. Não pode ser outra. E, ao mesmo tempo, então vai ela e faz um discurso lá para os milicos, dizendo: não, o Brasil corrigiu os seus caminhos. Corrigiu os seus caminhos, dona? A senhora veja a taxa de criminalidade durante o tempo da abominável ditadura militar e veja o que veio depois. Foi a partir de 1998, 88, quando veio a Constituição Cidadã, aí liberou geral, meu filho. Tá certo? Ademais, a aliança do seu partido com o FARC, das FARC com o Comando Vermelho, etc., está matando 50 mil brasileiros por ano, meu Deus do céu. Né? Veja, a ditadura não matou 50 mil pessoas em 20 anos. A ditadura é acusada da morte de 300 ou 400 pessoas, a maior parte em combate. Tem uns casos que dizem que matar na cadeia é uma coisa ilegal mesmo. Tá? Mas a quase totalidade foi morte em combate, 400 pessoas. Agora, o governo que se alia com organizações criminosas e dá campo livre para eles matar quem quiser,
é culpado da morte de 50 mil brasileiros por ano. É isso que está acontecendo. Ademais, a famosa ditadura jamais criou um controle da opinião pública como vocês criaram. Na época da ditadura havia oposição, havia dezenas de jornais de oposição, jornais comunistas que circulavam livremente. De vez em quando a censura vetava uma matéria ou outra, mas os jornais circulavam. E o que não saía numa edição saía na outra. Às vezes vetava uma. Eu mesmo vi isso. Notícia que foi vetada hoje, 2 dias depois era liberado. Então, jamais se criou um sistema de controle draconiano da opinião pública como vocês criaram. Vocês criaram a verdadeira ditadura. Na época, o governo tinha um nome de ditadura, mas não era. E hoje em dia não tem nome, mas é. Então, veja, por exemplo, nas universidades o pessoal se manifestava livremente contra o governo o tempo todo. Agora você não pode, meu filho. Você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na terceira eles começam a te boicotar e põe para fora. Quer dizer, o número de casos é imenso. Eu recebo toda semana, recebo depoimentos de pessoas que sofreram censura dentro da universidade. Então nós estamos sob uma ditadura sim, dona Dilma. A coisa mais óbvia do mundo. Né? Você vê esta matéria, que inclusive incluiu que até incluiu uma entrevista minha, sobre o sumiço da direita no Brasil. Você acha que a ditadura sumiu com a esquerda? Meu Deus, estava cheio de esquerdista no Congresso, estava cheio de esquerdista na mídia, estava cheio de esquerdista no meio universitário. Todo mundo falando o que queria, porra. O tempo todo que durou o regime, ele enfrentou antagonismo, tá certo? E jamais pensou em tapar a boca dos adversários. Ao contrário, né? Tá lá o doutor Ulisses Guimarães durante 20 anos falando o que queria. Thales Ramalho falando o que queria. Né? O pessoal do PMDB inteiro falando o que queria, Oscar Pedroso Horta, todo mundo, pô. Né? Em plena ditadura, havia candidatos manifestamente apoiados pelo Partido Comunista. Esse que veio a ser depois governador de São Paulo, até esqueci, Goldberg, né? Alberto Goldman. Alberto Goldman lançou a sua candidatura apoiado pelo Partido Comunista, né? Se elegeu, fez a sua carreira inteira e culminou como governador de São Paulo. E está reclamando o quê? Agora experimenta apresentar um candidato verdadeiramente de direita, um candidato antiabortista, cristão, tá certo? Contra o casamento gay. Você não pode ser contra o casamento gay porque é crime. Quer dizer, você criminalizou a opinião que é da maioria do povo brasileiro, meu Deus do céu. E você vem dizer que não é ditadura? O que é isto, porra? Essa mulher é uma cínica. É uma cínica, uma filha da puta, vigarista, e digo isso na cara dela. E se for preciso ir pra cadeia por causa disso, vou com prazer antes na cadeia do que perto dela, porra. Como é que vocês respeitam uma mulher capaz de dizer isso? Vai lá dar lição de moral pros milicos. Ora, durante o governo militar não teve um general que ficou rico. Nenhum. O sujeito que era ministro das Obras Públicas, que é assim, ministro das Obras Públicas é um convite à corrupção, né? O coronel Mário Andreasa, que fez obras públicas magníficas, né? Todo mundo dizia, não, Andreasa está metendo a mão. Quando o homem morreu, a família não tinha dinheiro para enterrar. Tiveram que fazer coleta para os amigos. Um cara que teve o poder na mão. O Marechal Castelo Branco pode ter os defeitos que tivesse, mas ele não comprava uma caixa de fósforo com o dinheiro do governo. Agora, quando vem vocês, vem um mensalão, que é o maior esquema de corrupção da história brasileira e um dos maiores da história mundial. E ninguém pagou por isso até hoje. Agora, recentemente, o STF aceitou a denúncia, tá certo? Mostrando que o caso não era uma balela, como disse o presidente da República, não era uma fofoca, não, está lá as provas. Quer dizer, existem elementos para colocar todas essas pessoas na cadeia, só que veremos se o STF tem a coragem de colocar. Então, o que vocês corrigiram o caminho do Brasil? Não, meu filho, vocês botaram o Brasil na privada, na lata de lixo. E criaram uma ditadura, sob pretexto de democracia, que é, vamos dizer, um primor de controle da opinião pública. E todo mundo está aceitando isso. Agora, inclusive as Forças Armadas aceitam. Porque
vamos dizer, as demonstrações de indignação ante essa ordem prepotente do general Peri são de uma timidez, assim, que me faz vomitar. Tá entendendo? Olha, as Forças Armadas do Brasil acabaram, perderam a honra, tá entendendo? Já se venderam e só querem saber de aposentadoria. Aquilo é um bando de merda, de gente de merda. Tirando aquelas meia dúzia que são o cara da reserva, o pessoal do grupo Inconfidência, tem o meu maior respeito, né? O pessoal ali do Ternuma, esses são verdadeiros combatentes. Mas, olha, é tudo pessoal da reserva, né? Na ativa só tem boiole vendido. Isso é o que aconteceu. Se vocês são os puxa-saco, você chegar lá, Joseph Stalin, Fidel Castro, Hugo Chávez, vocês vão bater continência e achar bonito, né? E ficam puxando o saco de governo sob o pretexto de lealdade à nação. Digo, olha aqui, vocês não são funcionários do governo. Hã? As Forças Armadas pertencem ao Estado e não ao governo, não a quem está no governo. Quando é que vocês vão aprender isso, porra? Esse negócio todo é uma vergonha. Peraí, tem mais alguém na linha aí. Alô? Alô, professor? Sim. Eu estou ouvindo perfeita. É Felipe de Porto Alegre, uma honra voltar a participar do programa do senhor. Muito obrigado. Professor, eu queria dar uma dica de livro e fazer uma perguntinha para o senhor. Faça. A dica de livro é o seguinte, eu achei um livro aqui ano passado na Feira do Livro de Porto Alegre, muito interessante. O nome do livro é o seguinte, ó, 1421, o ano que a China descobriu o mundo. É assim, ó, página e página de evidência e prova que mostra que nesse ano de 1421 a China começou a navegar e chegou 100 anos antes de Magalhães na Patagônia, cruzou o Atlântico, uma série de provas, muito interessante o livro. Olha aí, o professor Duguin ainda vem dizer, né, isso que a China e a Rússia são potências terrestres, que esse negócio marítimo é coisa da Inglaterra e Estados Unidos. Mas que balela, porra! Esse aí não é intelectual, mas deixa eu falar o autor aqui, é Gravin Mendes. Como é que escreve isso? Ensinam a história errado, definitivamente, porque assim, hoje eu comprovei que esse livro é prova atrás de prova. Você entra no site do autor, lá tem tudo. Porque assim, eu vi todas as críticas do livro na internet, em inglês, em português. A única crítica que diz que o livro é balela, terminei de ler a crítica, fui ler, o autor da crítica é português e trabalha na Universidade de Coimbra. Quer dizer, só quem realmente não está interessado em admitir que a China... Soletra o nome do autor para mim, por favor. Gavin Menzies. Menzies, M-E-N-Z-I-E-S, é isso? Isso, Gavin com N. Gavin. E como é o nome do livro? É 1421, o ano que a China descobriu o mundo. Saiu em português esse livro? Isso, saiu em português. Mas olha aí, então tá vendo? A China, potência marítima. Aí, professor Duguin. Para de tentar enrolar nós com essa história de que vocês lá só ocupam da sua própria terra e não ficam fazendo imperialismo marítimo. Ora, porra! O cara mostra um mapa mundi feito pelos chineses ali, que chegou depois através do... chegou até na Monte São Pedro, e tem a Patagônia, tem a Cordilheira, tem o Brasil inteiro praticamente ali, de 1430 o mapa. Então os caras já tinham informação privilegiada quando vieram pra cá. Chinês nunca dormiu no ponto, porra. O Brasil, que é tudo mentira, porra. Né? Que chegaram sem querer. Mas o pessoal tem a impressão que a China fica lá só no território dela, não mexe com ninguém. Não mexe com ninguém. O que eles estão fazendo no Tibete? Que em Lhasa, a capital do Tibete, tem mais soldado chinês do que cidadão tibetano. Outra coisa, professor, eu estava ouvindo seus programas antigos, cada um é uma aula, né, gratuita. Eu queria saber o que aconteceu em maio do ano passado, quando o pastor foi ali na universidade entregar uns documentos contra o Obama, que ia fazer um fórum lá. O que aconteceu? Qual foi o resultado disso? O resultado foi o seguinte: o homem arrumou a documentação,
provou que o Obama jamais foi aluno de Colômbia, a prova está lá e não acontece nada. Eu estou falando para vocês, a história do Obama é fraude do começo ao fim, é uma coisa que nunca se viu, não é nos Estados Unidos, nunca se viu no mundo. Aparece um Zé Ninguém com documentação falsa, engana o país inteiro e todo mundo depois fica com aquela vergonha, essa vergonha de mulher estuprada, que esconde a identidade do estuprador, né, para não passar vergonha. Então o vexame foi tão grande que todo mundo agora está inibido, né, de dizer a verdade, mas pouco a pouco a coisa está aparecendo. Outro dia mesmo li um negócio de um jornalista que disse, olha, no começo eu não levei a sério esse negócio da certidão de nascimento, mas agora eu vejo que é gravíssimo, então eu esqueci o nome do cara. E tem muita gente que aos poucos está começando, vamos dizer, a engolir a pílula. Mas olha, não é fácil, porque a fraude foi tão grande que a vítima fica com vergonha, porra. Aquele pastor, o ponto que ele queria provar foi provado. A passagem do Obama por Colômbia é uma fraude, o Obama nunca foi aluno lá. Isso é uma das muitas fraudes que tem. Outra coisa, quando o Jack Cashill, o repórter Jack Cashill, começou a dizer, olha, os livros do Obama não podem ter sido escritos por ele, porque ele foi lá e conseguiu, a duras penas, algumas redações universitárias do Obama, e eram coisa de analfabeto. E os dois livros do Barack Obama são muito bem escritos. E, aliás, um dos motivos do sucesso do Obama foi os livros. Então ele disse, olha, quem escreveu, ele por análise estilística, ele disse, olha, quem escreveu isso aqui foi o William Ayers, que é o terrorista amigo do Barack Obama. Todo mundo diz, não, isso são calúnias, etc, etc. No fim, o William Ayers confessou. Era a teoria da conspiração até o cara confessar, né? Então, agora o cara confessou, mas só que agora não adianta mais, já passou, o homem já está na presidência. E quer ser presidente de novo. Agora, ele ser... Tem 70% de aprovação, só que não dá para acreditar no jornal daqui, cara. Não, o Obama tem 26% de aprovação. Aí está saindo que tem 70%. Aí nos jornais brasileiros estão dizendo que o Obama tem alta aprovação aqui. 70%. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, eu vou te dizer o seguinte, teve até uma pesquisa, agora essa pesquisa científica, para saber quantos americanos acreditavam que o Obama tinha apresentado provas suficientes para justificar a sua elegibilidade. Só 9% acreditavam. Quer dizer, você tem 91% do país não acredita na idoneidade do cara, porra. Nem mesmo os seus adeptos. Mesmo aqueles que são a favor da política dele, sabem que ele é um embrulhão vigarista. Isso aí vai ser um livro daqui a 50 anos com todas as provas, já não adianta mais. Daí não adianta mais, aí o homem já morreu. Mas eu acho que até a eleição, esse tema, vamos dizer, o interesse por esse tema vai crescer muito, porque você tem um candidato que não fala de outra coisa. O Donald Trump pegou a certidão dele e publicou, falou, está aqui a minha certidão integral, cadê a sua? Que, olha, se o McCain tivesse feito isso, o Obama jamais se elegeria nem vereador. O Obama está lá graças à covardia e omissão do John McCain. Se a oposição não for que nem o PSDB foi aqui, tem uma chance, né, professor? Mas aqui, aí a oposição é tudo vendido. Aqui só é um pedaço vendido, entendeu? Tem os republicanos que o cara chama de rhino, quer dizer, Republicans in name only. Quer dizer, o que se faz republicano, mas está lá puxando o saco dos democratas. Tem uma parcela disso aí. Mas aqui você tem o movimento do Tea Party, você tem um monte de jornais, revistas que denunciam isso, você tem muita gente. Você tem o Rush Limbaugh, que tem 30 milhões de ouvintes todo dia. É? Aqui no Brasil, o Tea Party é considerado... Nazista, eu sei. Ora, meu Deus do céu. A imprensa brasileira, olha, é 100% comunista. Comunista. Você não tem a menor dúvida. Professor, eu preciso de uma indicação de livro do senhor. É o seguinte, preciso ler um livro assim, introdutório sobre globalismo. Sobre leia o livro olha, Stanley Monteith, The Brotherhood of Darkness. Monteith se escreve Montieth. Né? Esse homem foi um médico, um cara com
Ele é um médico, um cara com trabalhos importantes na área da AIDS, um dos pioneiros da investigação da AIDS, um homem com uma alta reputação científica, e ele decidiu, depois de velho, estudar essas coisas e escreveu o melhor livro sobre esse esquema globalista. Outro livro espetacular é o do Nicholas Hagger, H-A-G-G-E-R. O livro chama-se The Syndicate. Ele deu uma denominação geral a esse esquema, a essa elite globalista, e essa denominação muito boa. Só que não dá para traduzir literalmente para o português, porque sindicato no Brasil é união de trabalhadores. Aqui, união de trabalhadores é union, e syndicate é mais sindicato patronal. Então, the syndicate em inglês funciona. Então, eu estou sugerindo, inclusive na próxima comunicação, a debate com o professor Duguin, que está um pouquinho atrasada, mas deve sair hoje, estou sugerindo a denominação consórcio. Então, é o consórcio dos 300 bilionários, tá certo? Que querem implantar uma ditadura socialista. E lá eu explico por que os bilionários têm interesse no socialismo. Explico meticulosamente por quê. Porque pessoas que só raciocinam com base em palavras, sem conhecer a realidade, acham assim, não, o capitalista tem que ser contra o comunismo. Se ele é capitalista, ele é a favor da propriedade privada, e o comunista é a favor da propriedade estatal. E porque ele leu isso no dicionário. Né? Mas algum desses aí estava aqui no Brasil? Não, isso só tem edição se tivesse edição dessas coisas no Brasil, estaria muito melhor, mas no Brasil ninguém sabe, é proibido saber essas coisas no Brasil. O Brasil está bloqueado. Mensalão. Hã? É aquele livro do Mensalão, excelente livro. Pois é o livro do, como é que chama o cara? Patara, Ivo Patara, o chefe. O cara não encontrou um editor com um culhão para soltar aquilo, rapaz. Teve que botar na internet. Graças a Deus existe internet. Baratinho, R$50 o livro, Nelson. Todo mundo tem que comprar. Agora publicaram? Impresso? Não, ele tem no site. Tem no site. Você paga 50 pau. 50 pau ele manda para sua casa, né? Muito bem, ótimo. É edição, o próprio autor teve que publicar. Você vê que vergonha. Ainda falam que tem liberdade de imprensa no Brasil. Não tem nenhuma. Não, zero. Não, é 000. Quer dizer, nós estamos sob controle ditatorial da mídia, já existe. Em parte imposto pelo governo, em parte pelos agentes esquerdistas, comunistas que tem dentro da mídia. Na mídia inteira não tem um direitista. Não tem um, meu Deus do céu. Um cara que eu achava que era direitista, eu descobri que é vendido que nem todo mundo, era o Rogério Mendel. Aqui do Sul, um radialista aqui do Sul. Foi até demitido quando o PT ganhou o governo aqui do Sul. Não, o Mendel já fez coisa muito boa. Eu não sei detalhes da história. Agora o cara acha que a Dilma é intelectual, erudito. Mas isso aí é que nem Arnaldo Jabor. Fala mal do petismo, mas quando foi eleita a Dilma, ele... Não, mulher maravilhosa, é cultíssima, etc, etc. Olha, bicho, a puxação de saco é um negócio, é epidêmica no Brasil, é compulsiva, as pessoas não resistem. Vê um saco, começa a puxar imediatamente. É uma coisa assim da gente morrer de vergonha. Já digo, eu só não tenho vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa, eu não escolhi nascer aí. Eu teria escolhido nascer na Zâmbia, na Serra Leoa e Uganda, tá entendendo? Mas no Brasil não. Nascer no Polo Norte, está entendendo? No meio dos ursos. Professor, muito obrigado as dicas aí. Obrigado você pela sua informação. Então, Gavin Menzies, 1421. Tá lá, a China potência marítima. Olha aí, professor Duguin, o senhor não sabe a porra nenhuma. Fica lendo essas merdas de livro de geopolítica, porra. Geopolítica é que nem ufologia, meu filho, né? Peraí, tem mais alguém na linha aí? Olha aqui, saiu a matéria aqui, no El País. A polícia do Brasil tem provas de que a Al-Qaeda está atuando no país, mas é claro que está atuando. Se estão lá as Farc, né? Está lá o Hugo Chávez, é claro que a Al-Qaeda está lá. Tem alguma dúvida? Isso aí, a dona Dilma diz, nós corrigimos nossos caminhos. Sim, nós abrimos as portas para a Farc, para o narcotráfico, para o assassinato de 50 mil brasileiros por ano, e agora para a Al-Qaeda. Isso é que é a correção dos caminhos. E os milicos ouvem aquilo e dizem, sim senhora, ainda bate continência para filha da puta. O que você quer que eu diga, porra?
Alô, tem mais alguém na linha aí? Alô, Olavo? Eu? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tudo bem? Quem tá falando aqui é o Márcio de Porto Alegre. Marcos Porto Alegre, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O colega acabou de falar do livro do Nicholas Hager, né? Hager, não sei. É eu que falei. Por aqui na internet. Oi? Eu que falei, não foi ele. Sim, eu procurei aqui na internet e parece que tem em português. Eu não sei se é esse mesmo. Seria A Corporação. Ah, muito bom nome. Corporação, excelente, corporação. Não, eu não sei se é esse livro é esse. Só tô ligando pra deixar o pessoal É aí. esse mesmo, é esse mesmo. É, se por... E aliás, eu só li esse Quem publicou isso aí? livro, só que eu tinha ali. Oi? Quem publicou isso aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Peraí. Editora Coulter. Nossa senhora, que coisa maravilhosa! A Cultrix é uma grande editora. R$ 52 tá o preço do livro, 52,5, 456. Olha, esse Nicholas Hager, Que não conheço. esse homem é um gênio. Esse sujeito ele tem uma obra de filosofia da história importantíssima chamada Fire and the Stone. Fire and the Stones, O Fogo e as Pedras. Né? Um livro assim, da altura do livro do Toynbee. Melhor que o livro do Toynbee. Tem muita tese ali que eu não concordo, mas de qualquer modo, você vê que é uma coisa de grande valor. E esse estudo dele sobre, vamos dizer, o que ele chamou a corporação, o consórcio, né, é uma maravilha, tem tudo lá. Agora, deve ler primeiro do Stanley Monteith, que é mais simples, mais claro, porque o Hager é um grande pesquisador, pensador, mas não é um grande escritor, não. Ele escreve meio confuso. Então lê o Stanley Monteith primeiro, que está tudo lá. É o beabá do governo mundial. E se quer documentos como é que se diz, de fonte primária, então lê o livro do Lee Penn, o False Dawn, que é a Falsa Aurora. Tá? Que está aí, ó, Plano da Nova Civilização e Religião Mundial. O livro é constituído todo de documentos, quer dizer, não tem como dizer não tem barriga me dói. Tá? Toda essa putada da corporação está envolvida nisso. Ter todo mundo lutando para acabar com os Estados Unidos, cristianismo, católico e protestante e Israel. Todo mundo. Isso aí é coisa que está mais do que provada. E daí vem o Dugin dizendo que quer acabar com as mesmas coisas e se fazendo de inimigo da corporação quando ele está trabalhando para os caras, porra. Sabendo ou não. Quer dizer, ou ele está com treta ou é muito ignorante. Ou as duas coisas, sei lá. Alô, quem é? Agora, olha aqui que coisa maravilhosa. Alô? Alô? Alô, professor Olavo? Ah, quem é? É Jaime? Jaime, tudo bem? Aqui, professor Olavo, eu estava relembrando aqui no áudio de dezembro de 2009, o Euclides deixou uma mensagem para o que o senhor pediu para a gente ouvir. E ele falou sobre uma crise que aconteceria depois de 3 anos nos Estados Unidos. E essa semana está passando o noticiário sobre a possível destruição do dólar pelo grupo Bilderberg. Isso teria alguma relação até porque... Mas é claro, mas é claro. Você vê, esses caras que o Dugin diz que estão trabalhando pelo poder americano são os caras que estão destruindo o dólar, destruindo a economia americana, destruindo as forças armadas americanas. É um negócio impressionante. São todos aliados do Putin, porra. Então, a relação de profecia, do questão de Euclides, não sei se o senhor lembra desse... Lembra? Claro, claro. É só isso, mas é porque eu fiquei nessa dúvida. Não, aquela mensagem do Euclides eu dei a maior importância, eu acho que aquilo tudo está certo, é verdadeiro, sim. E eu acho que o Euclides fala com Deus. Eu posso estar maluco e ele também, mas que... Né? Aliás, o sujeito para falar com Deus hoje tem que ser maluco. O cara normal, Deus não aceita mais. Agora, olha aqui que coisa maravilhosa. O Jimmy Carter foi lá para Cuba e voltou aqui defendendo os espiões cubanos que foram presos aqui e chamando-os de patriotas cubanos. Mas o que é isso? Isso aí é literalmente dar ajuda e conforto ao inimigo. Mas se ninguém se mexer para processar o Jimmy Carter por traição, não vai acontecer nada. Né? Eu não posso fazer isso, eu não sou cidadão americano e não tenho dinheiro para manter uma coisa dessa. Agora, o pessoal todo que
pergunta o que nós podemos fazer, etc. Tem alguém que me mandou aqui, eu estou procurando, estou com 100 páginas aqui, estou procurando alguém que sugeriu fazer um fundo para ajudar pessoas que são perseguidas pela esquerda. É claro que isso tem que ser feito. Agora, vai falar com as pessoas que têm dinheiro no Brasil, vai falar com o empresário, eles não dão um tostão para isso, porra. Né? Se você chegar lá, né, vendendo ingresso em puteiro, eles todos compram, tá certo? Não importa o preço. Agora, você chegar lá e diz, olha, precisamos aqui um dinheiro para socorrer uma pessoa que foi perseguida, que tem que viver fora, como o Júlio Severo. Eu não estou aqui por perseguição, porque eu aguentei perseguição no Brasil 20 anos, tá até com o saco cheio. Mas não foi por causa disso que eu mudei para cá. Mudei para cá porque me ofereceram um emprego de correspondente. Né? E além disso, a perseguição nunca chegou, vamos dizer, a realizar nada efetivamente. Ficou na ameaça, tá certo? É uma coisa que enche o saco, mas não chega a intimidar. Tá certo? Então, isso aí, eu não estou conseguindo achar aqui nem onde está, meu Deus do céu, é um negócio importante. A questão fundamental é o seguinte: vocês querem fazer uma direita no Brasil, então começa a juntar dinheiro, porra. Napoleão Bonaparte dizia, existem 3 condições para fazer uma guerra. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Custa muito caro essas coisas. Por exemplo, se você quer trazer, vamos dizer, um cidadão para cá, um cidadão que está sofrendo perseguição, etc., bom, nós podemos trazer, podemos até arrumar um emprego para o cara. Só que é o seguinte, você precisa garantir que você tem algo entre 2.500 e 4.000 dólares por mês para pagar o sujeito, senão eles não deixam o cara entrar. E se você não tem dinheiro para sustentar o cara, como é que você vai trazer gente para cá? Então, quer dizer, para manter um ou dois aqui já é um osso. E nós vamos aqui, né, chegando ao fim. Olha aqui. Saiu aqui um negócio da CIA, né, dando toda a ficha desse pessoal, dos rebeldes líbios. São tudo terroristas, meu Deus do céu. E é esse pessoal que o Obama está ajudando. Até o enviado do Obama chegou lá puxando o saco dos caras, dizendo: olha, a solução para a paz é o Islã. Eu digo, mas eles já não são tudo islâmico, porra? Hã? Os caras não estão se matando uns aos outros, eles não são tudo islâmico. Como é que o Islã é a solução para a paz? E olha aqui, veja você. Né? Na Costa do Marfim, o pessoal elegeu lá um presidente cristão. Né? Os muçulmanos se rebelaram, estão começando a matar a gente na rua, e as Nações Unidas estão apoiando os muçulmanos e querendo tirar o presidente. Pô, agora só falta o Obama. Você esqueceu da Costa do Marfim? Manda a tropa lá para tirar o cristão, porra, e botar os muçulmanos. Você não quer pôr os radicais islâmicos no poder de toda parte? Não perca a chance, ô filha da puta. É? Agora, não deixem de ler o editorial do Estadão do dia 5 de abril, onde dá conta, tá certo, de que todo o episódio do Mensalão já está provado, com todos os nomes dos culpados, e tudo isso está na mão do STF. Então, lá, é do dia 6, editorial, Um Golpe para Lula, do dia 5 de abril de 2011. Está online, não deixem de ler. E olha aqui, o pessoal lá na Costa do Marfim já foi formalmente, o pessoal da ONU já foi formalmente acusado de culpa por massacre, porque o pessoal muçulmano está promovendo massacre de cristão a 3x2 lá. Tudo isso com a ajuda da ONU. Né? Então tem que ler, isso aí é tradição na ONU. Leia o livro do Edward Griffin, The Fearful Master, o Senhor Temível. Você vê que bela merda que é a ONU. Né? Agora, a China, que não dorme de botina, vendo que tem essas rebeliões aqui e ali, já mandou prender todo mundo. Essa semana já teve prisões em massa lá. Né? Mas olha, nem pense em fazer rebelião aqui. Né? Então é claro que rebelião na China o Obama não vai ajudar. Aqui, em discurso a generais, Dilma diz que o Brasil corrigiu seus caminhos.
Porra! Então, olha, nós. E para você ver que coisa, saiu aqui uma declaração na revista Front Page Magazine, do David Horowitz, saiu uma declaração do general Ion Mihai Pacepa, ele foi o chefe da polícia secreta romena durante o tempo do comunismo. E daí ele se encheu daquilo, fugiu para o Ocidente e contou tudo. Né? É um dos caras que mais entende disso no mundo. Então ele diz o seguinte: durante a Guerra Fria, a KGB era um Estado dentro do Estado. Agora a KGB, rebatizada FSB, ela é o Estado. Né? A União Soviética tinha um oficial da KGB para cada 428 cidadãos. A polícia secreta da Rússia Democrática tem quase o dobro disso, tem um oficial de polícia para cada 297 cidadãos. Você veja o que o Putin está aprontando, vocês vejam a que o professor Dugin está servindo. É uma ditadura ainda pior do que a que tinha no tempo do comunismo. Então é isso aí. Ele disse: olha, o destino de milhões de pessoas assassinadas ou aterrorizadas pela polícia política ainda está fechada, né, nos cofres da polícia secreta. Então ele diz: os carrascos não se incriminam a si mesmos. É verdade, são os carrascos que estão no poder ainda. Então, olha, o nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.